Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa leitura bíblica, agora no livro de Ezequiel, A gente vai hoje dar seguimento em Ezequiel e depois a gente vai ter um tempo, uma pausa de Ezequiel, porque a gente vai voltar para Jeremias, Ezequiel e Jeremias ali, mesmo período, mesma época eles estão vivendo. E aí depois a gente vai entrar nas lamentações de Jeremias, E lá na frente a gente volta em Ezequiel, tá ok? Então vamos lá, já se prepara para esse tempo, valoriza muito esse tempo, Valoriza esse tempo da palavra do Senhor. Hoje pela manhã eu estava meditando e lendo também um livro, e o autor ele escreveu algo que ele falava assim que... ele falava assim, se os profetas, os discípulos vivessem no período, ou soubessem do período que a gente está vivendo, quão maravilhados e espantados eles ficariam com a quantidade de informação e disponibilidade da palavra nós temos no dia de hoje, E eu fiquei pensativo sobre isso. Quanto a gente tem valorizado a palavra, tudo aquilo que nós temos disponível a nós de verdade, Qual é o tipo de valor que nós temos dado àquilo que nós temos disponível no nosso celular, nas nossas mãos, Então valorize muito esse tempo de leitura da palavra, Valorize muito essa verdade sobre a palavra. Nós precisamos desfrutar dessa palavra e amar ela cada dia mais e ir mais a fundo nela, Não fique, não se sinta no limite, chegou num ponto que você não precisa de mais nada, vai além, saia dessa mornidão e vai mais fundo, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, vamos seguir? Ezequiel, capítulo 28. Vamos orar para que a gente possa... Perdão, gente, é porque eu fiquei impactado com isso, sabe? A gente precisa realmente ir a fundo na palavra, amar ela de verdade. E quão triste é pessoas que se acomodaram e se acostumaram com aquilo que já tem, Talvez uma Bíblia dessa assim fique na sua casa, talvez em cima aí da estante, aí você lembra dela que precisa pegar ela para ir para a igreja, Mas na verdade Deus te permitiu ter ela nas suas mãos para que você pudesse desfrutar dela todos os dias. Todos os dias. Porque se fosse para desfrutar dela só na igreja, ainda poderia ter continuado com os pergaminhos, Que era lida somente, só tinha um exemplar e era somente esse que era lido, Então, valoriza isso demais, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de ter as tuas palavras disponíveis a nós. Nos faz desejar mais de ti, Senhor. Nos faz querer mais do Senhor, Pai. Olha a disponibilidade do coração de cada um, sonde o coração de cada um, Pai, e que cada um possa reconhecer o valor que existe, Senhor, em ter as tuas palavras, em saber quem o Senhor é, em amar o Senhor cada vez mais. Pai, continua falando conosco, continue derramando sobre nós, continue ministrando ao nosso coração. Pai, abra o nosso entendimento e o desejo, Pai, nesse dia, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Ezequiel capítulo 28. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano, o Senhor. No orgulho do seu coração você diz, sou um Deus. Sento-me no trono de um Deus, no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus. Embora se considere tão sábio quanto Deus, você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que lhe seja oculto? Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros.
por sua grande habilidade comercial. Você aumentou as suas riquezas e por causa das suas riquezas o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Por isso, assim diz o soberano Senhor, porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus, trarei estrangeiros contra você, das mais impiedosas nações. Eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria, e transpassarão o seu esplendor fulgurante. Eles o farão descer a cova, e você terá morte violenta no coração dos mares. Dirá você então, eu sou um Deus, na presença daqueles que o matarem? Você será tão somente um homem e não um Deus, mas mãos daqueles que o abaterem. Você terá a morte dos incircuncisos nas mãos dos estrangeiros. Eu falei, palavra do soberano, o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berílio, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Suas engates e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis, por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto. Você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, vire o rosto contra Sidom, profetize contra ela e diga, assim diz o soberano, o Senhor: estou contra você, Sidom, e manifestarei a minha glória dentro de você. Todos saberão que eu sou o Senhor, quando eu castigá-la e mostrar-me santo em seu meio. Enviarei uma peste sobre você, e farei sangue correr em suas ruas. Os mortos cairão derrubados pela espada, que virá de todos os lados contra você, e todos saberão que eu sou o Senhor. Israel não terá mais vizinhos, maldosos agindo como roseiras bravas, dolorosas e espinhos pontudos, pois eles saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: quando eu reunir Israel dentre as nações nas quais foi espalhado, eu me mostrarei santo entre eles, à vista das nações. Então eles virão em sua própria terra, a qual dei a seu servo Jacó. Eles viverão assim ali em segurança. Construirão casas e plantarão vinhas, viverão em segurança. Quando eu castigar todos os seus vizinhos, eles lhes fizeram mal. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Ezequiel capítulo 30. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Profetiza e diga, assim diz o soberano, o Senhor. Clamem e digam, ai, aquele dia, pois o dia está próximo, o dia do Senhor está próximo. Será dia de nuvens, uma época de condenação para as nações. A espada virá contra o Egito, e a angústia virá sobre a Etiópia. Quando os mortos caírem no Egito, sua riqueza lhe será tirada, e os seus alicerces serão despedaçados.
a Etiópia, e Fute, Lude e toda a Arábia, a Líbia e o povo da terra da aliança cairão à espada, junto com o Egito. Assim diz o Senhor. Os aliados do Egito cairão, e a sua orgulhosa força fracassará. Desde Migdol até Sevene, eles cairão à espada. Palavra do soberano, Senhor. Serão arrasados no meio das terras devastadas, e as suas cidades jazerão no meio das cidades em ruínas, e eles saberão que eu sou o Senhor. Quando eu incendiar o Egito e todos os que me apoiam forem esmagados, naquele dia enviarei mensageiros em navios para assustar o povo da Etiópia, que se sentem seguros. A angústia se apoderará deles no dia da condenação do Egito, pois é certo que isso acontecerá. Assim, diz o soberano Senhor, darei fim à população do Egito pelas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele e o seu exército, a nação mais impiedosa, serão levados para destruir a terra. Eles empunharão a espada contra o Egito, e a terra se encherá de mortos. Eu secarei os regatos do Nilo e venderei a terra a homens maus pela mão de estrangeiros. Deixarei arrasada a terra e tudo que nela há. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o soberano, o Senhor: destruirei a todos os ídolos e darei fim às imagens que há em Mênfis. Não haverá mais príncipe no Egito, e espalharei medo por toda a terra. Arrasarei o alto Egito, incendiarei Zoan e infligirei castigo em Tebas. Derramarei minha ira sobre Pelúcio e a fortaleza do Egito, e acabarei com a população de Tebas. Incendiarei o Egito. Pelúcio se contorcerá de agonia, Tebas será levada pela tempestade, Mênfis estará em constante aflição. Os jovens de Heliópolis e de Bubastes cairão à espada, e a população das cidades irá para o cativeiro. As trevas imperarão em pleno dia. Em Táfnis, quando eu quebrar o cetro do Egito, ali sua força orgulhosa chegará ao fim, ficará coberta de nuvens, e os moradores dos seus povoados irão para o cativeiro. Assim eu darei castigo ao Egito, e todos ali saberão que eu sou o Senhor. No 7º dia do 1º mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, quebrei o braço do faraó, rei do Egito. Não foi enfaixado para sarar, nem lhe foi posta uma tala para fortalecê-lo, o bastante para poder manejar a espada. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: estou contra o faraó, rei do Egito. Quebrarei os seus 2 braços, e o bom e o que já foi quebrado, e farei a espada cair da sua mão. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei entre os povos. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a minha espada nas mãos dele, mas quebrarei o braço do faraó, e este gemerá diante dele, como um homem mortalmente ferido. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, mas os braços do faraó penderão sem firmeza. Quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia e ele a brandir contra o Egito, eles saberão que eu sou o Senhor. Eu dispersarei os egípcios do meio das nações e os espalharei entre os povos. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 31. No 1º dia do 3º mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, diga ao faraó, rei do Egito, e ao seu povo: quem é comparável a você em majestade? Considere a Assíria, outrora um cedro do Líbano, com belos galhos que faziam sombra à floresta. Era alto, seu topo ficava acima das espessas folhagens. As águas o nutriam, correntes profundas o faziam crescer. A grande altura, seus riachos fluíam de onde ele estava para todas as árvores do campo. Erguia-se mais alto que todas as árvores do campo. Brotaram muitos ramos e os seus galhos cresceram. Espalharam-se graça à fartura de água.
Todas as aves do céu se aninhavam em seus ramos, todos os animais do campo davam à luz debaixo de seus galhos, todas as grandes nações viviam à sua sombra. Era uma beleza majestosa, com seus ramos que tanto se espalhavam, pois as suas raízes desciam até as muitas águas. Os cedros do jardim de Deus não eram rivais para ele, nem os pinheiros conseguiam igualar-se aos seus ramos, nem os plântanos podiam comparar-se aos seus galhos. Nenhuma árvore do jardim de Deus podia equiparar-se à sua beleza. Eu o fiz belo, com rica remagem e inveja de todas as árvores do Éden, do jardim de Deus. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, como ele se ergueu e se tornou tão alto, alcançando seu topo acima da folhagem espessa, e como ficou orgulhosa da sua altura, eu o entregarei aos governantes das nações, para que este o tratasse de acordo com a sua maldade. Eu o rejeitei, e a mais impiedosa das nações estrangeiras o derrubou e o deixou sem ramos. Caíram sobre os montes, e em todos os vales seus galhos jazeram quebrados. Em todas as ravinas da terra. Todas as nações da terra saíram de sua sombra e o abandonaram. Todas as aves do céu se instalaram na árvore caída, e todos os animais do campo se abrigaram aos seus galhos. Por isso, nenhuma outra árvore junto às águas chegará a erguer-se orgulhosamente, tão alto alcançando o seu topo, acima da folhagem espessa. Nenhuma outra árvore igualmente bem regada chegará a essa altura. Estão todas destinadas à morte e irão para debaixo da terra, entre os homens mortais, com os que descem a cova. Assim diz o soberano o Senhor, no dia em que ele foi baixado à sepultura, fiz o abismo encher-se de pranto por ele. Estanquei os seus riachos e a sua fartura de água foi retirada. Por causa dele vesti o Líbano de trevas e todas as árvores do campo secaram-se completamente. Fiz as nações tremerem ao som da sua queda, quando o fiz descer à sepultura, junto com os que descem à cova. Então todas as árvores do Éden, as mais belas e melhores do Líbano, todas as árvores bem regadas, consolavam-se embaixo da terra. Todos os que viviam à sombra dele, seus aliados entre as nações, também haviam descido com ele à sepultura, juntando-se aos que foram mortos à espada. Qual das árvores do Éden pode comparar-se com você em esplendor e majestade? No entanto, você também será derrubado e irá para baixo da terra, junto com as árvores do Éden. Você jazera entre os incircuncisos, como os que foram mortos à espada. Eis aí o faraó e todo o seu grande povo, palavra do soberano, o Senhor. Agora, Ezequiel, capítulo 32, o versículo 17. No 15º dia do mês do 12º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, lamentem-se pelas multidões do Egito, e faça descer para debaixo da terra tanto elas como as filhas das nações poderosas, junto com aquelas que descem a cova. Diga ao povo, acaso você merece mais favores que as outras nações? Desça e deite-se com os incircuncisos. Eles cairão entre os que foram mortos à espada. A espada está preparada. Sejam eles arrastados com toda a multidão do seu povo de dentro da sepultura. Os poderosos líderes dirão ao Egito e os seus aliados. Eles descerão e jazem com os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. A Síria estava ali, com todo o seu exército, está cercada pelos túmulos de todos os seus mortos, e todos os que caíram à espada. Seus túmulos estão nas profundezas, e o seu exército jaz ao redor do seu túmulo. Todos os que haviam espalhados pavor na terra dos viventes estão mortos e caídos à espada. Eles estão ali,
com toda a sua população ao redor do seu túmulo. Todos eles estão mortos, caído à espada. Todos os que haviam espalhado pavor na terra dos viventes desceram incircuncisos para debaixo da terra. Carregam sua vergonha com os que descem a cova. Uma cama está preparada para ele entre os mortos, com todas as suas hordas em torno dos seus túmulos. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada. O seu terror havia se espalhado na terra dos viventes, e por isso eles carregam a sua desonra com aqueles que descem a cova, jazem entre os mortos. Meseque e Tubal estão ali, com toda a sua população ao redor de seus túmulos. Todos eles são incircuncisos e foram mortos à espada, porque espalharam o seu terror da terra dos viventes. Acaso não jazem com os outros guerreiros incircuncisos que caíram, que desceram à sepultura com suas armas de guerra, cujas espadas foram postas debaixo da cabeça deles? O castigo de suas iniquidades está sobre seus ossos, embora o pavor causado por esses guerreiros tenha percorrido a terra dos viventes. Você também, ó Faraó, será abatido e jazerá entre os incircuncisos com os que foram mortos à espada. Edom está ali, seus reis e todos os seus príncipes, e a despeito de seu poder, jazem com os que foram mortos à espada, jazem com os incircuncisos, com aqueles que descem a cova. Todos os príncipes do norte e todos os sidônios estão ali. Eles desceram com os mortos, cobertos de vergonha, apesar do pavor provocado pelo poder que tinham. Eles jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada e carregam a sua desonra com aqueles que descem a cova. O faraó, ele e todo o seu exército os verá e será consolado da perda de todo o seu povo, que foi morto à espada. Palavra do soberano, Senhor. Embora eu tenha feito espalhar pavor na terra dos viventes, o faraó e todo o seu povo jazerão entre os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel capítulo 24, agora a partir do versículo 15. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer de todos os seus olhos. Contudo, não lamentem, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante, as suas sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem coma comida costumeira dos pranteadores. Assim, falei de manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte, fiz o que me havia sido ordenado. Então, o povo me perguntou: você não vai nos dizer que relação essas coisas têm conosco? E eu lhe respondi: esta palavra do Senhor veio a mim. Diga à nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor: estou a ponto de profanar o meu santuário, a fortaleza de que vocês se orgulham, o prazer dos seus olhos, o objeto da sua afeição, os filhos e as filhas que vocês deixaram lá cairão à espada. E vocês farão o que eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto, nem comerão comida costumeira dos pranteadores. Vocês manterão os turbantes na cabeça, a sandália nos pés. Não prantearão, nem chorarão, mas irão consumir-se por causa das suas iniquidades, e gemerão uns pelos outros. Ezequiel lhes será um sinal. Vocês farão o que ele fez. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. E você, filho do homem, no dia em que eu tirar deles a sua fortaleza, sua alegria e a sua glória, o prazer dos seus olhos e também os seus filhos e as suas filhas, o maior desejo das suas vidas, naquele dia, um fugitivo virá dar-lhes a notícia. Naquela hora, sua boca será aberta, você falará com ele e não ficará calado. Assim, você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Deixa eu só olhar aqui uma coisa, gente. Tá. A gente vai parar por aqui, né? A gente vai deixar para amanhã a gente seguir, tá?
a nosso tempo de leitura, porque amanhã a gente vai encerrar alguns pontos, né? A gente vai ler amanhã 2 Reis, Jeremias, 2 Crônicas, Jeremias, 2 Reis, Jeremias, né? E aí depois a gente vai entrar em Lamentações. Então eu não vou entrar nos textos hoje para que amanhã dê um vídeo de um tamanho bom para que a gente possa concluir e depois entrar em Lamentações. Tá ok? Que Deus te abençoe poderosamente e até amanhã.